o valor do seu gado, o frigorífico tem um volume grande de negócios por dia e informa esses negócios para formar a cotação oficial da arroba. Dessa maneira, a formação do preço de mercado não fica muito justa, concorda? Se todos os pecuaristas se unissem para informar seus negócios, também poderiam participar da formação do preço, estabelecendo um valor justo de venda. Para isso, basta registrar todos os seus negócios no aplicativo AgroBrasil, de forma segura e transparente. Venha para a família AgroBrasil e escreva seu futuro. Negociou, registrou. Está na hora da gente discutir um pouquinho do que anda acontecendo com o mercado do boi. É fato que a gente já não vê mais acontecer aqueles preços que há 2 semanas atrás a gente chegou a registrar no mercado, para o boi China lá na casa dos R$360, mas também dá para dizer que, apesar dos recuos, apesar da correção, eu acho que é a palavra certa da gente trazer aqui para vocês, o mercado ainda continua sustentado, principalmente esse mercado aí para o boi China. A gente vai conversar sobre isso com o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. Está aqui já o Caio na tela com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez e nos ajudar a entender e principalmente entender o comportamento aí dessa demanda, dessa oferta e principalmente da precificação do boi. Já não se vê mais aquele boi de 360, certo, Caio? O que a gente está falando? Qual é o novo preço do boi? Boa tarde a todos aí, a todos os ouvintes. Boa tarde, Alexandre. É sempre uma satisfação a gente estar aqui conversando com vocês. Alexandre, realmente, igual você pontuou aí, a gente não vê mais os patamares que a gente via há 2, 3 semanas. Me lembro bem que a gente fez uma chamada, até fez uma entrevista aí com vocês, e a pergunta que você me falou na época, acho que tem umas 2 semanas isso, ou 3, foi: Caio, então a gente tem realmente já um novo patamar de preço? E eu foi afirmativa a minha resposta em falar que a gente tinha realmente um novo patamar de preço, que seria aquele boi alcançado naquela época, naqueles dias, naquela semana, de R$360 à vista, quando esse animal era direcionado e qualificado para o mercado China. O que a gente vê, ou o que a gente viu depois daquela entrevista, depois daquela semana, foi uma sequência de fatores, né, um conjunto de acontecimentos que acabam montando aí um novo futuro, que seria o presente que a gente está passando hoje, que seria uma sequência de dólar. O dólar daquela semana para cá, ele encabeçou, ele saiu daqueles 5,10, 5,05 que ele vinha flertando ali, furou a casa dos R$5. Hoje ele trabalha aí com um pouco de alta, na casa dos 4,80, mas ele chegou a buscar os 4,70 e pouco. Então tudo indica que o dólar deve buscar aí o primeiro stand-by dele, graficamente falando, aí dos 4,60. Então, junto com essa queda do dólar, você teve também uma perda também de apetite por esse mercado, que é essa locomotiva que vem puxando o preço do boi, que é a China. A China entrou em algumas grandes cidades em lockdown, então sistema de tolerância zero da China em função do Covid tem mexido também com essa parte de entrada de carne, de entrada desses portos, alguns portos fechados, algumas cidades, grandes metrópoles lá completamente trancadas. Então isso muda também um pouco esse contexto de entrada de carne, de facilidade de carne também. Então nós tivemos também naquela época dos 360 um novo recorde também, que a gente via falar que a tonelada de carne tinha buscado aí um novo patamar de preço, chegaram a ter algumas negociações de cortes até a 8,200, e também hoje a gente não vê mais. Então a gente também viu também de lá para cá uma maior oferta de animais terminados, isso não só para dentro do estado de São Paulo, mas foi uma sequência de maior oferta. A gente já vinha vendo isso acontecer nos outros estados, tanto é que o aplicativo AgroBrasil solta diariamente um índice de diferencial de preços entre estados,
e a gente via que o diferencial de preço estava realmente muito alto, o que dava a entender para nós que alguma coisa teria que acontecer, ou os outros estados iriam subir, ou o estado de São Paulo ia perder valor. Então, o que a gente viu acontecer de lá para cá foi realmente uma sequência de fatores que hoje indicam para nós que não existe mais essa máxima, que a gente trabalha já para dentro do estado de São Paulo com novos preços, novas máximas, né, ou seria novas médias, né? A gente não trabalha mais com aquele preço de 360. Hoje o que a gente fala é que o animal, quando ele é direcionado para a China, quando ele é habilitado para a China na indústria para dentro do estado de São Paulo, as negociações acontecem entre 340 a no máximo 350 reais, e nós já vimos algumas negociações sendo registradas dentro do aplicativo AgroBrasil na semana passada de 335 reais, quando esse animal ele é direcionado para a China. Então, a gente está realmente com uma luz bem amarela na nossa cara, indicando realmente que a gente pode estar caminhando, talvez, dentro de uma safra, uma safra um pouco antecipada, mas que cabe bem esse termo que a gente já está caminhando dentro da safra para dentro do Sudeste aqui, porque a gente passou por poucas chuvas aqui. Mato Grosso do Sul é um estado muito produtor de boi de capim, né, de novilha de capim. Tem agora a época também de desmama, a gente entra também numa época que tem muita vaca sendo descartada. Então a gente tá notando que o movimento assim de oferta de vaca, de novilha e de boi terminado realmente aumentou um pouco. Então a gente tá pontuando que a gente pode estar entrando já numa safra e tá pelo menos cheirando já um início de safra. Diria que uma safra um pouco antecipada, né, do costume, mas está cheirando bem uma safra, essa maior oferta que a gente está passando agora. Ô, Caio, mas eu estou entendendo que a demanda chinesa ela diminuiu por, obviamente, uma questão pontual lá, você bem trouxe aí essa questão da Covid por lá, né? Tem essa questão cambial também, envolvendo inclusive negociação de preços aí do boi para a China. Como é que está essa situação da precificação e diante disso, qual deve ser a postura dos frigoríficos? Alexandre, eu acho assim, quando o frigorífico começa a perder margem, que acho que é o caso que está acontecendo na China, porque ele perde margem por dois motivos, né? Ele perde margem porque ele não consegue baratear ou comprar tão mais barato esse animal, quando ele é direcionado para a China. Ele perde margem porque ele faz a exportação em tonelada por dólar, ele demora, ele tem uma sequência para transformar aquele dinheiro em reais, e quanto mais o real se valoriza, ou seja, quanto mais o dólar cai, menos reais ele acaba colocando dentro da carteira. E você tem também essa sequência aí da China também, essa tolerância zero em termos de Covid lá na China. Então você tem esse tripé aí que faz com que a indústria comece a perder um pouco de margem. A margem que é importante a indústria ter essa margem. Quanto mais gorda é essa margem, maior é o apetite dela comprar. Quanto maior é o apetite dela comprar, maior é a chance da arroba aqui subir. Nós estamos vendo o contrário disso acontecer, e na outra ponta a gente está vendo uma pressão de oferta, assim, não é uma pressão, mas a gente está vendo, por outro lado, uma oferta cada vez maior de todos os estados ofertando esse animal terminado. A gente não vê só isso em animal terminado. O pecuarista que está me escutando, que está vendo essa entrevista aí, ou que vai ver, ele está ciente que ele consegue fazer uma reposição hoje muito mais efetiva, muito mais barata. Então, todo esse contexto também de você ter um gado magro ofertado mais barato, uma oferta mais concentrada também de gado magro, uma oferta mais concentrada de bezerro, uma oferta mais concentrada talvez até de bezerra, né, para o cara comprar, isso tá afunilando numa oferta maior, tem colocado uma pressão maior também no preço do boi gordo, porque o cara faz a conta. Ele falou, olha, eu não estou vendendo meu animal por 360, estou vendendo por 350, mas minha taxa, eu não estou pagando aqueles 3.400 em bezerro, eu já estou pagando 3.100, 2.900. Uhum. Então, quer dizer, a margem, né, o dinheiro do pecuarista fala muito também na parte da reposição.
Então, quando o boi está muito caro e a reposição está muito cara, o pecuarista tende a sentar mais na oferta. O que está acontecendo agora é o contrário. O pecuarista está enxergando uma oferta na reposição muito mais confortável, então a intenção, ou na priori, o cara tenta priorizar a reposição dele, que é a carteira futura que ele vai fazer. Então, ele está vendendo hoje um pouco mais barato, mas ele está repondo muito mais barato. Então, a taxa de conversão do gordo para o bezerro ou do gordo para o boi magro, na conta da maioria dos pecuaristas, isso aí a maioria que estiver escutando provavelmente está concordando, é que está melhorando. Então, também isso melhora também o contexto de oferta, né? Mas o comprador ou o frigorífico não parou de comprar, né, Caio? Apesar dos alongamentos aí das escalas, apesar da maior programação aí, as compras ainda estão acontecendo, Caio? Ainda estão acontecendo. As programações são cumpridas em termos de escala. O aplicativo dá uma escala média a nível Brasil acima de 10 dias ou ao redor de 10 dias, o que a gente entende e compreende que a oferta está geral, né, Brasil afora. Mas a indústria ela tem trabalhado, a indústria China, né, que faz essa precificação do animal China, ela tem trabalhado com dois preços, o preço base e o preço prêmio China, ou seja, ela paga o preço China cheio e desconta se esse animal não encaixa China. Essa discrepância entre China e não China, quando é direcionado para a indústria China, você tem dois, assim, só fazendo um esclarecimento, você tem dois tipos de animais que é ofertado. Você tem um animal acima de 36 meses, que teoricamente só a indústria que não faz China compra. E você tem os lotes de animais que se enquadram China, ou seja, são até 36 meses, só que no contexto, aí, num exemplo de 100 bois, você pode ter 2%, 3%, 5%, 10% de animais nesse lote que não encaixa China. Então, a indústria que está comprando esse animal, ela está dando um desconto muito grande nesse animal que não encaixa China. Então, a gente está vendo três tipos de preços acontecerem num único, né, nessa mesma análise. Então, você tem 350 para o animal que não encaixa China e menos 40, menos 50 ou menos 45 reais para o animal que não encaixa China. Então, encaixou China, 350 reais, falando como base Estado de São Paulo. Não encaixou China, o pecuarista pode pegar até 310, 300 reais em algumas negociações. Então, o que a gente está vendo sobrar um pouco mais de animal justamente nessa lacuna do pecuarista não ofertar o lote inteiro. O pecuarista faz uma parte, uma segregação muito mais criteriosa nesses animais, em termos de análise de GTA, análise de compra, análise mesmo de cronologia dentária. O pecuarista tenta fazer isso e divide esse lote. Então, ele tenta colocar 100% do animal que encaixa a China, segundo a análise dele, para a indústria que faz China, e o que não encaixa a China, ele não manda mais para essa indústria, ele não está querendo sofrer essa penalidade tão grande. E esse animal do meio, que a gente chama, que tem a possibilidade de não encaixar a China, ele acaba direcionando para o mercado interno. Então, o mercado interno tem conseguido fazer um recuo para comprar esse animal, porque o mercado interno não paga, o frigorífico que faz o mercado interno não está pagando aquela base de 300 ou 305 ou 310 e fica com esse animal em 325 até 335 reais, o que tem aumentado a oferta para ele. Justamente porque o pecuarista está sendo um pouco mais criterioso no aparte e na oferta, né, no envio desses animais para abate. Então, a gente vê que facilitou a vida da indústria do mercado interno, que vinha sofrendo muito para comprar esse boi que é direcionado ao mercado interno, justamente porque a indústria que faz China aumentou muito a diferença entre pagar o boi que realmente qualifica para a China e dar um desconto muito grande para esse animal que não encaixa a China. Há um tempo atrás, esses lotes eram aceitos do mesmo preço, o frigorífico aceitava, tinha uma tolerância de 10%, 5%, e hoje a gente vê que a tolerância é zero. A indústria que faz China está realmente priorizando os animais que faz China. Você pode vender para um frigorífico 1.000 boi, e se tiver um animal lá que a cronologia dentária
ou com um GTA acima de 36 meses, o frigorífico vai dar a penalidade de até R$ 50 naquele animal. Então, abriu uma lacuna, facilitou a vida da indústria que faz o mercado interno em comprar esse animal pagando mais caro que a base da grande indústria, mas não paga aquele preço cheio. Então, isso facilitou, melhorou para o pecuarista que está sendo criterioso nesse à parte, mas também está sobrando um pouco mais de boi para a indústria pequena. Então, a indústria pequena está conseguindo comprar esse boi com um recuo já efetivo, aí, já na base dos R$ 330. No final das contas, o que está existindo, então, não é uma diminuição de preço necessariamente, ou diminuição da cotação do boi China, mas é um maior rigor na compra desse boi. O que cria uma terceira modalidade, dá para dizer isso, Caio? Porque a gente tinha aí a divisão entre boi China e o boi comum. Agora tem um boi intermediário aí entre o comum e o China? Não, acho que não é uma terceira, né? Eu assim, tudo parte do pressuposto seguinte, quando existia pouca oferta, é isso que a gente precisa ficar atento. Essas modalidades, a grande indústria, ela é muito perspicaz em fazer novas modalidades. E isso está ligado com a oferta. Então, quando você tem pouca oferta de gado e a indústria estava se estapeando para comprar, ela tinha poucas regras, ou seja, ela não era, a tolerância dela hoje é zero, ela tinha um pouco de tolerância para aceitar. Você ligava, ofertava um pouco de gado e falou, mas pode ser que não encaixe tudo China, meus animais, pode ser que dê 5% que não encaixe China, mas eu não quero esse desconto. Então, a indústria trabalhava, ela era mais maleável, a indústria china, em trabalhar um menor desconto, um menor rebate nesses animais, ou até mesmo engolir a boiada inteira num preço só, porque ela colocava ali, não que ela ia mandar aqueles animais para a China, mas o que ela estava mandando para a China e o que estava entrando ali de animal que ela precisava tolerar era pouco, então na conta dela fazia sentido. O que a gente vê hoje, na entrelinha, né, o que a gente consegue captar, é que realmente aumentou mais a oferta a ponto da indústria estar de barriga cheia, de falar assim, vai mandar os boi, vai, mas agora eu quero só China, se não vier China eu vou te pagar R$ 300, eu vou te dar R$ 50 de desconto. Então não vou mandar meu boi, então não manda, entendeu? A indústria não está maleável a esse ponto, o que indica aquela velha história, barriga cheia, goiaba tem bicho. Então a indústria não está levando, a tolerância realmente dela está zero. O que melhora a vida do cara que não faz o mercado externo. Porque o cara que não faz o mercado externo estava ficando sem aqueles 10, 12, 5% de tolerância que a indústria aceitava. Hoje a indústria que não aceita põe o pé lá embaixo, na base, o que faz com que o pecuarista se organize, em termos de ser mais criterioso para ofertar aquele gado, e acaba abrindo uma lacuna para a indústria pequena comprar. Então melhorou a vida da indústria, da menor indústria, ou até mesmo a indústria grande, mas que ela não faz, que não seja habilitado China, melhorou a vida. Mas isso tudo parte do pressuposto lá atrás. É uma sequência de fatos, uma sequência de fatores que traz a gente nesse patamar hoje, mas toda essa sequência de fator não é só a queda do dólar, não é só o ímpeto não é só o Covid lá na China em termos de tolerância zero e trancar porto, e também não é só a oferta, maior oferta, mas é um conjunto de coisas, mas a gente tem realmente uma maior oferta acontecendo que leva a indústria a tentar praticar essas novas modalidades, né? Perfeito, ficou perfeita a explicação. Agora, entendendo o que isso significa para o mercado interno, aumentou o volume de carne produzida, consequentemente tem mais pressão aí sobre o boi casado, enfim, tem alguma consequência na precificação da carne, Caio? Alexandre, a gente viu pouca movimentação no mercado interno, no atacado, né? O atacado chegou, e se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, acho que é 22, se eu não me engano, ou 21,70, acho que foi o atacado, deixa eu ver, aqui atacado, hoje ele está a 20, não saiu o atacado de hoje, mas o último atacado de sexta-feira, 20,50. Eu acho que o atacado chegou aí a 21,50, R$1 acima de onde está, mas ele tem mexido muito pouco, o que também nos dá uma leitura também que o mercado não está tão abastecido assim. Tem mais oferta,
mas não é aquela oferta a ponto de moer a cadeia, né? Todos os elos, a ponto de refletir num atacado muito mais baixo. A gente vê que o consumo de carne, esses dias o aplicativo até soltou um gráfico elaborado por um pessoal aí bem interessante, está ali dentro do aplicativo, um gráfico de consumo per capita, e a gente vê que o consumo per capita de frango subiu bastante. Na sequência, o consumo de carne per capita, carne vermelha de boi, caiu bastante. Então, assim, o Brasil ainda passa por uma crise, o índice de desemprego ainda é alto, então o brasileiro sofre a cada dia a mais para comprar o teu bife de cada dia, e com esse ímpeto da gente de exportar cada vez mais para um país que paga tão bem, fica difícil do brasileiro comer. Então a gente tem realmente essa discrepância entre o que pode ser exportado e o que pode ficar aqui dentro, mas o que fica aqui dentro está realmente muito difícil de escoar. Mas eu acho que assim, o que tem sobrado não é tão grande, porque você vê poucas movimentações no mercado de atacado, né? Tanto é que a gente começa o mês valendo R$1 a mais, e aí passa nas últimas 2 semanas, ele cai realmente 70, 80 centavos, mas agora na virada do mês o ímpeto de compra melhora e a tendência é que ele volte a subir. Então você tem uma oferta um pouco maior, mas não a ponto de refletir num atacado tão mais recuado assim, né? Muito bom. O que eu não sei se é generalizado, mas aqui em Campinas a gente tem visto bastante, são as promoções, né, Caio? O próprio varejo, chegando nessa última quinzena aí, do mês, faz aquela promoção. Eu imagino que para desova de estoque, enfim, e preços aparentemente mais acessíveis. Isso a gente chegou a constatar aqui. Isso faz parte da estratégia? Como é que é essa questão? Isso ajuda a melhorar consumo? Ajuda a reduzir estoque? Como é que você vê essa possibilidade aí? E se de fato está acontecendo de forma mais generalizada? A leitura que a gente tem dessas promoções que acontecem é justamente essa, né, Alexandre? Tem pouco dinheiro sobrando para a pessoa comprar carne. Então, a gente tem uma grande faixa na população que tem sofrido para comer. Então, o reflexo desses grandes descontos que acontecem nas 2 últimas semanas nos dá uma leitura muito mais prática de que o consumo realmente está capenga, do que você ter uma maior ou menor oferta em termos de boi. Então, realmente, a leitura que a gente tem é que o consumo vai demorar a retomar, se é que ele retoma esse ano, né? Por mais que a gente saiba que a gente está saindo, acabou o uso de máscara, o lockdown, aparentemente a Covid aqui no Brasil, graças a Deus, parece que acabou, e tomara que a gente esteja certo. Mas parece que vai demorar, né? Porque parece que lapidou, tirou uma grande parte da população que consumia. Então, isso vai ser difícil a gente ver um reflexo positivo, né? O Brasil tenta crescer aí, mas é uma locomotiva grande, né? Que precisa ser empurrada, e os reflexos demoram a acontecer. Mas a gente vê que o consumo de carne ainda é muito baixo, né? Os estudos mostram isso. Mas eu acho que tem muito mais a ver, respondendo a tua pergunta, que em termos de desemprego do que em termos de maior ou menor oferta, né? Uhum. Muito bom. Caio Junqueira, meu caro, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Esse ponto de vista novo aí é importante da gente entender. Frigorífico mais rigoroso, não parou de comprar, isso é fato, mas está mais rigoroso aí na hora de fazer a compra aí do boi China, e isso está colocando um pouco mais de boi aí à disposição dos frigoríficos de mercado interno. Vamos ver mais para frente como vai ser o resultado, qual vai ser o resultado disso, até que ponto isso pressiona a cotação ou não pressiona, se a demanda vai absorver esse aumento de oferta ou não, mas por enquanto o que a gente vê é essa mudança de comportamento na compra dos frigoríficos. Certo, Caio? Tá certíssimo, é isso aí. Temos que ir acompanhando, vamos falando semana a semana, para ir pontuando os novos acontecimentos, porque os elos vão se montando dia a dia, né? Boa. Caio Junqueira, obrigado, meu amigo. Volte sempre. Obrigado a todos, uma boa tarde. Valeu. Tá aí, Caio Junqueira aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do boi gordo. É importante entender, portanto, essa questão aí do boi, principalmente da necessidade de compra do frigorífico,
que alongou as escalas. Você viu aí o Caio falando que pelo aplicativo AgroBrasil, acima de 10 dias aí de média Brasil. Aliás, o aplicativo AgroBrasil pode ser baixado também nas lojas virtuais. Você faz um teste lá com o aplicativo AgroBrasil. Tem a versão gratuita, tem uma parte que é gratuito. E se você gostar das informações, você pode também aí adicionar ao seu negócio a oportunidade, a possibilidade de ter o aplicativo completo na sua gestão do boi aí, de compra e de precificação, e enfim, é muita informação legal lá dentro do aplicativo. Mas ele disse que pelo aplicativo AgroBrasil já tem escala aí de mais de 10 dias, a média Brasil, ou seja, tem locais onde essa escala está bem maior, muito acima da média, portanto. Então, vamos ficar atento a essas condições, a essa nova necessidade do mercado, principalmente de mercado China, né, de mercado exportador, para ver como isso pode respingar aí na formação das cotações. Antes de encerrar, deixa eu passar rapidamente como estão as cotações nesse momento. A gente vê uma movimentação negativa na maior parte dos contratos. Março já está encerrando, não tem muito mais o que dizer do vencimento março, mas está ali na casa dos 344,40, subindo 0,12%. Abril, R$ 333, queda de 0,45%. O maio, R$ 325,05, queda de 0,32%, mostrando esse mercado um pouco mais frouxo aí. O julho, R$ 331, queda de 0,3%. No entanto, o Caio lembrou uma coisa importante: apesar desse recuo das cotações do boi, o poder de troca do pecuarista está melhorando. A queda também aí da reposição acabou mantendo, pelo menos, aí, o que o pecuarista costuma ou estava acostumado a colocar no bolso, mesmo com essa queda aí nos preços da arroba. O indicador CPE fechou a última sexta-feira R$ 347, com queda de 1,43%. Muito bem, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.